fizer assim, não vai cagar esse áudio com esse? Vai cagar. Porque aqui vai captar os dois, né? Vai ficar uma bosta? Vai ficar bom. O seu técnico de som. Tá no mute aqui, só pra garantir, tá? Mano, eu vou ficar aqui não, vou ficar assim, ó. Pra quem tá aqui, depois a gente troca. Mixador de som aqui. Ixi, meu chefe é bem, você que caga. Teste. É dia 4? 4 do 3. Vamos pausar. A gente começa a gravar. Boa tarde, galera do CVC. Bem-vindos à gravação do nosso Dev Podcast, um podcast que teve a ideia do Cássio, chamou o Balbino, e aí se pensarem em alguém de infra e não achar ninguém melhor, chamaram eu mesmo, né, para poder estar aqui. Mas tudo bem que o nosso Dev também não é lá essas coisas. Segurança, então, foi uma ideia que surgiu para a gente poder falar um pouco de temas voltados para a infraestrutura, para o meio de desenvolvimento, atrelado com segurança, né? Tanto que se fala hoje em dia de Dev, DevOps, a gente colocou a matéria de segurança para poder o Carlos ter alguma representatividade com a gente, senão a gente exclui ele também. Tá? A mecânica do nosso podcast é bem conversa de boteco mesmo, a gente não tem nada arranjado, programado, a gente não estudou nada, a gente fala o que vier na cabeça, tá?
A gente pensa, inclusive, para quem quiser participar, fazer pergunta aqui com a gente, tá? Para essa gravação, ela vai ao ar no dia 4 de março, tá? E o tema que nós vamos falar é de logs, tá? A importância dos logs para as aplicações, tanto em questão de infraestrutura, de segurança e também para troubleshooting via desenvolvedor. Galera, a gente vai fazer uma apresentação rápida aqui, 10 minutos no máximo, só para falar um pouquinho do podcast, como foi a iniciativa e tudo mais, um pouquinho do que o Vini já falou, só para vocês saberem. Em resumo, né, o que é? Basicamente, a gente tá em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer e tudo mais, além do YouTube. Tá? O YouTube está no meu canal particular, mas talvez a gente crie um separado. Então, a gente tem o vídeo com o making off de todas as cagadas que a gente faz aqui, ou, na verdade, lá na ABC, porque a gente grava lá. Então, a gente juntou um cara de desenvolvimento, que é aquele falou que é o Balbino, que ajuda a gente. Eu falo, né, de segurança, eu não cuido nem da minha casa, mas enfim. E a parte de infra, o Vini, que ajuda a gente. Como ele disse, não tinha nenhum 3 melhor, então juntou nós 3. O que cada um faz aqui, né? O áudio, o Balbino que cuida, então ele que é o cara, é o DJ, edita o áudio e tudo mais, que a gente sobe nas plataformas depois. A parte de vídeo e apresentação, como orador mesmo do podcast, eu que faço. E o Vini, além do figurino... Não faço nada. Ele tirou o figurino, mas quem cuida do figurino é ele. Mas ele também dá uns palpites aqui pra gente, ele ajuda a gente. E grana, né? A gente gastou com adesivo, com a camisa, com plataforma. Então a gente divide esses custos aí, que não são muito altos, tá? Qual foi a motivação da gente, nossa motivação para começar a fazer isso? Alguns itens, né? O aparecer aqui não é no sentido de se exibir, não. É no sentido de a gente compartilhar conteúdo mesmo. A gente, somados aqui, tem uns 50 anos de experiência cada um. Não, mentira, somados, né? Eu também fui do time de desenvolvimento, venho do desenvolvimento há muito tempo, e aí agora estou na área de segurança, então eu tenho muita coisa para compartilhar com a galera. Muitos erros, inclusive, muita coisa que eu fiz errado. Assim como o Rodrigo, assim como o Vini. O Vini só não tem mais experiência que o Josiel, né? Mas tem muita também, é velho, né? A barriga esconde tudo. Então a ideia é a gente aparecer nesse sentido, tá? Como profissional, que é compartilhar a experiência. A parte da diversão, é muito divertido fazer tudo isso, dá trabalho, mas a gente se diverte, paralelo a tudo isso, a gente se diverte bastante. Engajar a galera, um pouco do que vocês estão aqui assistindo, ou para quem assiste nas plataformas, no canal, etc. É bem importante, as pessoas têm, para quem está começando na área, para quem já tem experiência, ouvir outras opiniões, é muito importante. Afinal, imagino que vocês todos os dias abrem um fórum para fazer uma pesquisa de alguma coisa. Então, vocês consultam que as pessoas resolveram alguns problemas com blog, com post, alguma coisa. Então, nada melhor como a gente devolver isso para a comunidade de alguma forma. Estimular, né, vocês participarem também, outras pessoas participarem. E gerar conteúdo, né? De valor é relativo. Para alguns pode ter valores que a gente faz, para outros não, mas independente. A gente se diverte. Como começamos, né? Tecnicamente falando, 2 celulares para gravar o áudio, um era backup, porque vai que acaba a bateria do outro no meio. Pelo menos um interessado, porque você pode fazer isso sozinho. Então, como o Vini falou, eu tive a ideia de fazer, mas a ideia já veio de juntar 3 pessoas, um de cada área para a gente falar. Então, tinha pelo menos 3 pessoas interessadas. Uma câmera, no caso, o Balbino ele faz uns vídeos eróticos no final de semana, então ele já tem a câmera, a gente usa a câmera semi-profissional dele, mas não necessariamente se precisa, tá? Uma conta free no Spreaker. O Spreaker é a plataforma que a gente usa para hospedar o podcast. Então a gente basicamente sobe o áudio lá e ele distribui para todas as outras plataformas, tá? Quem tiver interesse. A GoPro a gente esqueceu hoje, mas ela também ajuda nos vídeos, então a gente brinca um pouquinho com ela. Uma planilha no Excel com os temas, então a gente tem tema até julho, sei lá, a gente tem tema até junho e julho mais ou menos. Então é basicamente uma linha com o tema que a gente quer falar. A gente não define script e tudo mais, a gente só pega o tema e se junta os 3 na mesa e começa a falar. Aceitando sugestões também. Importante. E uma sala, né? Tá fazendo a rua, mas uma sala é importante, né? Para estar pelo menos um pouquinho reservado. Até hoje, na verdade, o dia que eu montei a apresentação, que não é hoje, então provavelmente aumentou alguma coisa, mas a gente já tinha 300 downloads, somados às plataformas aí que a gente distribui. A gente está gravando hoje o 10º episódio, então já são 10 semanas fazendo isso, né? Pelo menos. É um por semana, toda quarta-feira a gente lança um novo. E se a gente olhar só para o YouTube, a gente já tem algumas 300 views. Eu oro para que isso chegue a alguns milhões um dia. Mas, enfim, queria ganhar aquela plaquinha do YouTube, deve ser legal, né? Próximos passos, o que a gente quer continuar fazendo com isso aqui, né? Aumentar a audiência, lógico, quanto mais gente vendo, melhor. O interesse, acho que não passou pela nossa cabeça de ganhar grana com isso, pelo contrário, é gerar audiência e conteúdo mesmo de valor, até para vocês participarem, outras pessoas participarem.
A gente ainda não fez um episódio assim, mas a gente quer fazer, que é entrevistar ou debater com convidados, então trazer especialistas para falar de alguma coisa específica, seja alguém da segurança, desenvolvimento, etc., ou de outras áreas. Melhorar equipamento, já tem um microfonezinho mais ou menos, um MacBook, só falta os 3 caras melhores, a gente vai evoluir nisso também. E talvez aumentar a frequência, né? A gente faz uma vez por semana, talvez aumentar a frequência de ter mais episódios semanais, mas um só por semana já dá um trabalhinho fazer. Depois a gente pega o áudio, vai editar, tem o vídeo, aí o Vini tem família, o outro não sei o quê, o outro cachorro engoliu o pendrive, tem que gravar de novo. Então, acontece. Então, a ideia é talvez aumentar a frequência. Aqui, esse slide bem confuso, são todos os links. Tá no Slack lá, eu sempre compartilho. Eu parei de compartilhar porque estava flodando o Slack, mas vira e mexe eu posto lá. Mas tem todas as plataformas que a gente está publicado, né, os logos aqui. E obrigado. Se vocês quiserem escanear esse QR Code, já vai para, se eu não me engano, para o YouTube. Eu não lembro para que link eu coloquei. Ou pode ser um hack de segurança. Testem aí. De repente eu pego a conta de vocês. Beleza? Então a gente vai gravar aqui agora. Deve demorar mais ou menos 45 minutos. A gente vai debater. E a gente deve chamar uns de vocês para fazer perguntas aí. Então aí os caras correm, né? Ninguém quer participar. Beleza, gente? Obrigado por enquanto. Esse bagulho pra falar? É verdade. Isso é burro, né? Olá, hoje é 4 de março de 2020 e você está ouvindo o episódio número 10 do Deve Ser Cops Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. Ô, louco, tá bravo. E hoje você vai ouvir, no episódio de hoje, a importância dos logs de aplicação, a importância dos logs para debug, a importância dos logs para qualquer coisa que você queira fazer com os logs. Então é um pouquinho da discussão que a gente vai fazer hoje. Vou começar com uma pergunta para o cara de infra. É muito custo ter log? Acho que isso varia de acordo com a plataforma e onde que a gente vai armazenar, né? Primeiro, antigamente a gente tinha só um storage, uma pendrive de rede, sei lá, algo do tipo para guardar log. E isso, de certa forma, era uma área mais barata. Log a gente sempre pensou em guardar em área mais barata, nunca foi uma área, né, de alta performance, mesmo porque o log era por caso algum troubleshoot, alguma coisa. Com a evolução que a gente teve, para os dias de hoje, a gente já pensa até em plataformas de eu ler log online, saber o que está acontecendo na minha aplicação online. A gente tem exemplos do Elasticsearch, né, uma plataforma para ler log online, e armazenar ele. Óbvio, tudo isso vai ter custo, porque eu estou armazenando, estou trazendo, tem que guardar aquilo lá por um X período, aí depende, né, de compliance, depende de regras de mercado, entre outras coisas. Mas, sim, o custo ele é elevado, tem maneiras lá, a gente tentar fazer ele compactado, entre outras coisas, mas sim, a gente tem um custo e um custo dele tem que ser levado em consideração dependendo da quantidade e o quanto de log a gente guarda. Tá, então se tem custo, eu posso considerar que é ruim. Para você comprar um pão, tem custo. É ruim você se alimentar? Não, porque eu preciso do pão. E eu preciso do log. Ótimo. Então, o cara de infra está falando que ele precisa de log. E o desenvolvedor, o que ele acha? Para o desenvolvedor é bom inicialmente, né? Porque
Inicialmente, enquanto você está desenvolvendo, você precisa analisar o comportamento da sua aplicação. Você precisa entender o que está acontecendo para você ir desenvolvendo em pequenos módulos ele. Antigamente era uma prática muito comum, você desenvolvia muito em cima de log, só que com frameworks, com outras tecnologias, você tem outros meios de entender o comportamento da sua aplicação, não necessariamente com log. Cada vez você vai usando menos, você usa outras tecnologias e menos logs agora. Para desenvolvimento, né, direto. Então, segundo o Rodrigo, nosso dev, ele está falando que a IDE resolve tudo. Porque se você está debugando, você não precisa de log, certo? Não digo só IDE, é que algumas práticas que você usa de programação, como o TDD, por exemplo, você especifica como sua aplicação deve funcionar e você testa ela em cima daquilo. Você já não fica mais surpreso com o log, né? Você coloca um caso de teste e depois vai vendo se a saída dele está saindo correto. O próprio teste já te direciona com aquilo já. Aí meio que tira a necessidade do log para desenvolvimento. Eu como segurança, eu diria que é fundamental ter log. Afinal, normalmente segurança atua depois que deu merda. Né? Não deveria, mas depois que deu merda. Vingadores. Então é o primeiro lugar que a gente vai olhar para achar algum problema, para identificar algum problema, até para troubleshoot da aplicação, a gente vai buscar logs. Quando tem, e aí seja log de aplicação, seja log de servidor, etc. E aí, como o Vini falou, se tem custo envolvido, talvez alto, baixo, relativo isso, você acha que algumas empresas elas podem negligenciar isso? Assim, puxando o gancho do que o Rodrigo falou. Quando você está desenvolvendo orientado a teste, talvez você não precise tanto disso. Mas eu venho de uma época do VB6, por exemplo, ou do ASP clássico, que o log era response.write na tela e era o seu debug, na verdade. Né? Ou o log era um arquivão que você mandava escrever todo o response e o request. Nem sei se alguém escreve response e request como log inteiro hoje, por exemplo, né? Mas vai que. Então, numa época que você não era orientado a teste, ou não era cultural isso, aí a gente precisava ter mais log, cada vez mais log. E não sei se esse custo na época era tão relevante. Porque a gente nuvem não era tão disseminado como é hoje. Tudo bem, mas a gente está pensando em nuvem. E o custo que eu tenho de armazenamento no storage também. Eu tenho que comprar HD para poder ter armazenamento. Eu tenho custo de qualquer jeito. O custo ele não está... ele não vai sumir só porque eu não estou numa nuvem, numa cloud. Eu tenho um custo de comprar HD, um custo de armazenamento, custo de backup, guardar aquele backup fora da empresa, que é o mínimo que a maioria das empresas deveria fazer, ter o backup no mínimo 5 km de distância. Né? Ah, é? A gente já falou disso em outro episódio, inclusive, sobre o exemplo das torres gêmeas de empresas que desapareceram, porque a empresa estava numa torre e o backup da empresa estava na torre ao lado. Beleza. Deu para introduzir, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Mas necessidade básica do log. Por que eu preciso de log? De quem é a responsabilidade de ter log? De ter log? Sabia que só idiotas respondem uma pergunta com outra? Porque assim, é legal você falou. O que eu preciso de log? Eu acho que o dev ele precisa de um nível de log, o desenvolvedor. Diferente do que o negócio precisa. O cara de negócio não quer ver a linha que deu erro. O cara de negócio quer entender que parte do negócio parou, o problema que deu, certo? Assim como o cara de infra. Qual máquina que deu problema, qual o nível da máquina que está estourando, é memória, é disco, sei lá. Enquanto que segurança quer outro log. Quem é que faz o troubleshoot? É o desenvolvedor ou o cara de infra? Nas empresas ou aqui? Acho que independente, existem três linhas de log, né, básico. Um é para troubleshoot, outro é para desenvolvimento, né, comportamento da aplicação, e o outro até para negócio, né, para entender o que está acontecendo com o negócio ali. Vamos entrar nesse ponto. Hoje, né, as empresas têm falado muito em BI. O que é BI? Leitura de log. Não passa disso. E aí, através de comportamentos que eu tenho dos logs gerados pela aplicação, eu consigo, por exemplo, predizer quando um usuário, um período de compras diferenciado do varejo, vamos olhar para o nosso mercado do varejo, né, o nosso mercado de turismo, o mercado de varejo. Nesses dois casos, o uso de log num BI, por exemplo, é essencial para você
criar métricas até para gerar promoções, para poder atingir o seu cliente de melhor forma. Então, o cara do negócio também está olhando o log, não está diferente da gente. A diferença é, a gente saiu de uma época em que só o cara de infraestrutura ficava lá debugando a aplicação, aí passava pelo cara de segurança, e hoje também o desenvolvedor olha log, né? E o cara de negócio também está olhando o log. Então, cada vez mais o log está sendo necessário. Gravar o comportamento do nosso usuário num site, né? No nosso caso, no nosso website da CVC, e aí, com isso, ter métricas até para poder atingir o nosso cliente de melhor forma. Então, o log tem que se tornar cada vez mais importante do que era para alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás. Eu acho que, quando eu coloquei esse tema lá, o que tinha na cabeça era o seguinte: segurança, preciso de log muitas vezes para ver o IP do cara que acessou, o recurso que ele acessou, quantas vezes ele acessou, para ter mais ou menos uma ideia de quem tá consumindo aquele recurso. É o que eu preciso normalmente. Mas o que eu já vi, por exemplo, não só aqui em outros lugares, é aplicações sem log algum, estruturas sem log algum, ou pior, na verdade não sei o que é pior, né? Log demais. O que é log demais? Um payload de uma requisição inteira, por exemplo, de um site, de um e-commerce, com usuário e senha, com dados de cartão. Então, tipo assim, de quem é a responsabilidade de falar assim, cara, eu preciso logar, ou pegar um cara de negócio, eu preciso logar isso aqui, eu preciso dessas informações. O cara de falar, cara, eu preciso dessas informações. O segurança, eu preciso dessas informações. Quem puxa isso? Porque assim, o que eu vejo é solto. O dev, ele põe o log que ele precisa enquanto ele está desenvolvendo para ver o que está quebrando. O negócio só quer ver dashboard e está lá funcionando. Segurança vira Vingadores, na hora que dá merda ele corre atrás, aí descobre que não tem log, então não tem muito o que responder. Quem puxa isso? Acho que isso daí já é mais uma questão cultural, assim, né? Não é alguém que tem que ficar preparado para acionar, alguém que tem que ficar puxando isso, alguém que tem que ficar falando. Eu acho que tem que ser consciente, né? Você, como desenvolvedor, tem que entender que você precisa de log, que você precisa da informação para um cara, para um troubleshoot, ou informação suficiente para o cara de segurança, e sem expor demais. E é cultural, tem que ser disseminado esse tipo de coisa, né? Não existe uma área, não existe alguém responsável por isso. Cássio, com a LGPD, como que a gente vai tratar os logs daqui para frente? Não me fode. Eu tô pensando muito nisso. Meu chefe tá ali, eu não sei o que é LGPD. Então, é uma longa discussão, mas é o que eu acabei de falar. Às vezes a gente vai pegar a aplicação que não tem auditoria nenhuma, trilha de auditoria nenhuma, e assim, e quando eu digo a gente, é o que o Rodrigo falou no começo. A gente vai fazer um troubleshooting, aí faz o war room, junta uma galera, para todo mundo olhar, muitas vezes fazer engenharia do código para olhar o que está acontecendo, um código que você não desenvolveu, outra pessoa que desenvolveu, é pior ainda, para tentar descobrir o que está acontecendo. Num problema. Como segurança também. E aí ou pior, quando não tem log nenhum. De novo, junta todo mundo para correr atrás do rabo para tentar achar o problema que é. Porque é o que ele falou, é cultural. Como que você muda? Como que você mexe na cultura das pessoas? Fazendo isso aqui, por exemplo. Isso que a gente está fazendo ajuda. Ajuda. Coisa. Mas como você garante? Tipo assim, cara, segurança preciso do log. Ah, mas é o que a gente comentou em outro episódio, né? A galera fala assim, mas nunca vou ser atacado. Nunca vou ser hackeado. Mas minha máquina não cai. Até a Amazon tem limite. Lembra da frase que a gente usou? Até a AWS tem limites. Então, tipo assim, eu nunca vou ser atacado, nunca vai cair, o meu nunca dá problema, ou meu código é perfeito. Quando eu desenvolvi, meu código era perfeito mesmo, mas eu parei. Mas, tipo assim, sei lá, é meio que uma arrogância de pensar que com você aquilo não vai acontecer, você não precisa daquilo. E, tipo, cara, é um bagulho fundamental. Logar as coisas com a informação correta, que é o que você falou. Então, aí vem essa pergunta. Logar o quê, né? O que é um log bem estruturado para que a gente consiga fazer as quatro operações que a gente está falando? Ter a segurança, o cara de infraestrutura para entender onde está o problema na aplicação, o cara de dev também entender onde é que está o problema no código dele, e o cara de negócio ter acesso ao dashboard dele para ver o comportamento de usuário. Então, como o Rodrigo falou no negócio da cultura, eu vou sempre puxar o que eu preciso. Por exemplo, não me interessa saber a linha que deu erro muitas vezes. Me interessa saber os 5 Ws lá, né? Where, what, who, when, quem, quando, onde, por quê, como segurança olhando. Então eu posso definir algumas métricas, até uma política, algum padrão, alguma coisa, para que isso seja seguido. Ou
num cenário mais agressivo, criar um processo que seja obrigatório todo mundo passar por isso, porque culturalmente as pessoas não têm isso. Então a gente pode estar fazendo isso daqui e a galera sair daqui desenvolvendo sem log. Ou logando o cartão, usuário e senha. E beleza. Porque o dev o trabalho dele talvez exija isso. Mas, como que eu garanto isso? Como que eu obrigo a fazer isso? Porque eu como segurança, preciso. Mas eu não posso ir de encontro ao negócio no sentido... Ou negócio ou cultura. De começar a obrigar a galera a fazer as coisas, porque eu acho ruim isso. Ou parar o negócio muitas vezes por uma necessidade minha. Eu acho mais interessante a linha de conscientizar, criar documentação, criar boas práticas bem acessíveis para todo mundo e disseminar aqui, tudo que você precisa saber sobre segurança, você acessa aqui, já tem um guia definido aqui com coisas iniciais, né, para você não subir uma aplicação sem, sei lá, logs básico, por exemplo. Antes de começar a aplicar regra de você não vai mais subir sua aplicação porque você não pôs log. Às vezes o cara só não tinha consciência daquilo, nunca foi atrás, ninguém informou, né? E acaba passando, né? Mas não seria o mesmo padrão de ter a consciência de testar? Eu conheço um monte de gente que testa em produção. Sim. Não existe. Polêmica. O cliente testa. O cliente testa. Fala, Vini, o que você ia falar? Conforme o Rodrigo foi falando, eu automaticamente lembrei, né, sobre a questão de gerar logs. E em questão de infraestrutura, eu, como vim da área Microsoft, carreira Microsoft, né, a melhor coisa no Windows é que ele te dá log. Até em excesso, né, em muitos casos. Né? Então, nisso facilitava muito a questão de troubleshooting. Também dava problema pra caramba, né? Continua dando problema, a Microsoft vive dando problema, e por isso que eu tenho emprego. Né? Ainda bem. Eu sempre coloquei dessa forma, quando eu dava lá na Cassolution, mas... Cassiolution? Você e o Cássio. Mas a questão do log para o troubleshooting, quando você tem problemas nas aplicações, né? E aí falando só em questão da gente resolver um problema, né? De novo, sendo os Vingadores, deu problema na aplicação, tem que correr atrás e botar o troço de volta no ar, como ele estava, né? Minimamente. Então, o log, ele faz muito sentido eu ter informação, por exemplo, já que a gente está puxando questão de informação, horário que aconteceu, né? Tipo de erro que aconteceu, porque aí para mim, diferente do caso, eu preciso do erro, preciso entender a linha do erro, para saber se é uma falha de hardware, às vezes é out of memory, falha de espaço em disco, falha de escrita no disco, por algum motivo, né? Então eu preciso que a explicação me responda isso, graças a Deus, né? E aos desenvolvedores de frameworks, os frameworks gravam isso, porque desenvolvedor de hoje não grava, né? Tem um monte aqui, mano. Não fala um bagulho disso, a gente vai apanhar. Não, mas os frameworks, eles têm trabalhado muito nessa questão de justamente não precisar que o desenvolvedor se preocupe em escrever e o próprio framework escreve a linha de erro. E isso facilita bastante na hora da gente correr atrás de algum problema, tentar analisar algum problema que a aplicação esteja ocorrendo naquele momento. Né? Quando você, por exemplo, quando eu falo de abstração, é o que você puxou agora, né? Eu preciso abstrair alguma coisa. Log dá trabalho. O cara precisa pôr linha a linha, igual era o response write, console log, e ainda é. Mas, tipo, os frameworks abstraem muita coisa, as ferramentas abstraem muita coisa. Então, se eu tenho uma API Gateway, por exemplo, o próprio API Gateway vai me fornecer os logs que eu preciso como segurança, de algum nível. Da aplicação, não necessariamente. E talvez alguns frameworks nem saibam disso ou não abstraiam isso. Como eu crio a consciência no dev ou no negócio de que eu preciso gastar mais tempo, ou investir mais tempo, porque eu vou ter que escrever mais para ter uma informação que eu preciso, no caso de um log desse. Tipo, chega assim, Rodrigo, ó, você tem 10 linhas de código aí que faz o seu cadastro, sei lá, sua requisição, whatever. Vai ter que ter 12, porque uma é capturar uma informação, a segunda é cuspir o log num lugar. E tipo, num método é uma coisa, na aplicação inteira é outra. Então é mais tempo, é mais teste, é mais dependência, é mais tudo no software, né, quando a gente está falando de software. Como eu ganho essa briga? Faz sentido a pergunta? Eu acho que até faz sentido, mas é aquela questão, é a questão maior. Como você torna um cara um melhor profissional? Isso vale para todas as áreas. Isso é uma boa prática que tem que ser usada
e por todo mundo. E como você garante que aquele profissional tenha essa boa prática? Você, como acho que você não dá mais aula, né? Até então era um dever moral seu ensinar a galera a fazer isso, né? Quando você, sei lá, você tá acompanhando o processo de um profissional júnior ou mais, sei lá, um pleno, você ajudar o cara a ele entender essa importância. A gente, acho que agora está mais como ajudar a passagem de conhecimento, ajudar e mostrar que isso é importante, do que mesmo aplicando. Que aplicando, como o Vini falou, hoje em dia a gente tem 1 milhão de frameworks que já te ajuda muito com log. Então você começa a se preocupar muito menos com isso. Ele tocou num ponto importante, que é, quando você está falando de júniors, pleno, é mais fácil educar ou dar as boas práticas, e é igual um pouquinho que a gente falou no outro episódio, né? Uma startup que nasce 100% em cloud, ela tende a ficar lá 100%. Nós, por exemplo, nós temos em cloud, e para migrar 100% é quase que impossível, diria que inviável, por custo, whatever. E o sênior? E o arquiteto arrogante, cheio das manias, cheio que a gente conhece um monte. Cara, é assim, pronto. Eu não vou mudar. Aí é a hora das regras entrar, né? Fazer valer. Você começar a bloquear as subidas de aplicação desse cara por falta de qualidade. Isso daí é um ponto de qualidade, um ponto de interesse, sei lá, da empresa. Se não está atendendo minimamente a empresa, acho que é a hora de começar a travar aquele cara e mostrar para ele. Cara, você precisa disso, você precisa evoluir com a sua aplicação. Se você não conseguir, cara, não vai atender. Acho que é uma das formas de começar a cercar esse tipo de coisa. Radical ele, hein? Manda embora. Top down. Top down. Você está demitido. Antes de se aplicar a lei, você tem conscientização. O Detran, por exemplo, ele vem e fica ensinando, você não pode atropelar uma velha na rua, você não pode... Enquanto você tá atropelando lá, os caras colocam a lei, mano. Vai te prender agora. Então, vamos lá. Quem te educou a não matar ninguém? Sociedade. A sociedade faz o contrário, ela me educa a matar um monte de gente. Mas, por exemplo, pegando esse gancho, a lei vai te punir se você for pego fazendo alguma cagada. Se não for pego, não vai acontecer nada ainda. Se você esconder bem o corpo, tá tudo bem. Porque alguém já falou isso outra vez. Então, mas e o log? Eu consigo ver? Aí ele falou de política. Beleza. Puta, eu tenho política que vou começar a obrigar. Ok. Aí eu tenho uma política que a máquina dos dev aqui não sai compilação nenhuma, sem um log, sem uma auditoria X qualquer. Aí você tem um negócio que está focado num negócio, em vender, entregar, e sei lá o quê. O quanto vale a pena abrir mão disso? Tipo, beleza, tira aí o log, tira o teste, tira a segurança, tira e sobe. A gente já falou disso no episódio, né? Os primeiros sacrifícios são o quê? Log e teste. Qualidade. Já está intrínseco no meio disso. De novo, é questão da gente aprimorar a cultura, aprimorar o jeito que a gente trabalha, para que entenda a importância de você conseguir com que todos trabalhem olhando para o mesmo norte. Então, a empresa precisa de log para que o negócio entenda o comportamento do seu cliente, para que o desenvolvedor entenda o comportamento da sua aplicação, junto com o cara de infraestrutura, para que a aplicação não consuma demais recursos, e assim a gente consegue economizar dinheiro, que aí aumenta os lucros da empresa. Se aumenta os lucros da empresa, talvez a gente ganhe aumento. Chefe, tá ouvindo aí? Tá ouvindo, chefe? Meu chefe não ouviu, não. E aí, com certeza, o log para a área de segurança, caso a gente venha sofrer algum ataque. Mas, de novo, é questão cultural. Algumas empresas, elas abstraem log, abstraem tudo, em questão de entregar mais rápido o produto para o mercado. E aquilo pode ter uma consequência grave, né? A gente pode fazer um paliativo com a indústria automotiva. Quantos recalls ultimamente a gente não está tendo em relação a 10 anos atrás, com os carros que a gente está tendo? Quer dizer, então está abrindo mão de qualidade de testes para poder entregar o produto o mais rápido possível. Né? Eu vi outro dia vídeo de celulares pegando fogo. A Samsung lançou um celular aí há pouco tempo atrás, um Galaxy Note lá, que explodia na mão do pessoal. Estava dando recall para poder trocar porque estava superaquecendo, que não fizeram o teste. A Microsoft lançou um patch lá para o Windows 7 uns anos atrás que derrubou metade do planeta. Por quê? Não foi feito teste. Abrir mão de alguma coisa pela velocidade do negócio, e esse abrir mão
causou problemas. Causou problema. E estão falando de empresas que, teoricamente, teriam uma cultura já bem estruturada. Tem. Eu acho que foi uma falha, literalmente. Mas a preocupação falhou bem, mandaram os caras embora. Então, mas beleza, parou umas máquinas, alguém não viajou porque a gente vem de viagem. Mas, e talvez muitos de nós tenham trabalhado nesse mercado, né? Tipo, de aplicação comercial, API, banco e tal. E quando você fala de aplicação crítica, que controla sensor, que controla barragem, automóvel, carros, né? Autônomos e tal. A aplicação controla a UTI do paciente. Então, e aí quando você começa a falar mão de abrir qualidade nesse tipo de... abrir mão da qualidade nesse tipo de software, seja uma vida ou milhões de vidas. Um avião, por exemplo. Eu acho que cabe a nós, desenvolvedores, brigar por isso. Qualidade não tem que discutir. É uma coisa que já tem que estar lá dentro, já tem que levar em consideração log, por exemplo, teste. Não se discute isso. Você vai ter que colocar na sua aplicação com tempo ou não. Você tem que dar um jeito, você tem que correr atrás disso. E no final das contas a gente vai ficar responsável por isso. Você acha que a criticidade do negócio obriga algumas coisas? Porque, por exemplo, quando eu trabalhei na Serasa, eu tinha o poder de falar, mano, não vai subir. Podia ver... Cara, ninguém faria subir se alguém de segurança falasse que não ia subir o código. É um negócio diferente, a Serasa. Cenário dá com outro tipo de informação. Outros e-commerce, a gente é outro negócio. Faz mais sentido, é possível abrir mão de algumas coisas. Queremos abrir mão dessas coisas? É o que o Rodrigo falou. Nós como dev, ou diria nós como técnicos, a gente cria as coisas, a gente que faz as coisas. O negócio precisa, mas nós fazemos. Então se eu falar assim, cara, a segurança falou que precisa do log tal, o dev falou que precisa de 8 horas para testar o negócio. Ele tem que brigar por essas 8 horas, 8 dias, 80, sei lá. Mas tipo assim, cara, eu não vou abrir mão disso. O recado eu tô produzindo isso. É meu código, eu escrevo o código. É minha responsabilidade garantir que esse código está o mínimo aceitável. E não ser aquela questão que a gente falou, né? Outros fatores, tipo assim, tá bom, então eu vou tirar o testezinho unitário, então eu vou tirar o teste de integração, vou tirar o teste de performance, vou tirar o log, Eu acho que isso daí não é o caminho, não é esse o caminho. Você não tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que começar a criar processo para agilizar, para você atender a velocidade de negócio. Se sua velocidade não está suficiente, eu acho que abrir mão você está indo para o caminho errado. É criar processo, é entender, buscar ferramenta que vai te ajudar na agilidade. É por isso que hoje em dia se usa muito framework, porque se busca velocidade, não é porque o framework é bom ou... É velocidade, a galera quer velocidade. Então, mais uma vez, o Rodrigo está afirmando que desenvolvedor hoje não sabe programar, só sabe montar Lego. Porque é só juntar um monte de framework. No passado, você tinha que fazer os for na unha, um dentro do outro, para escrever na tela. Hoje não, né? O framework faz isso para você. Certo? E a própria evolução dos frameworks e de ferramentas é para isso. É para ganhar produtividade no negócio. Porque o negócio precisa acontecer rápido, agilidade. Tanto frameworks, como ferramentas, como produtos, soluções, etc. Não faz mais sentido você gastar 5 dias fazendo um CRUD. Você baixa um framework, instala, fala os campos que você quer. Certo? Esse é o ponto. Não é desmerecendo os devs, até porque hoje eu quero ir embora para casa vivo. Mas é tipo assim, e as próprias ferramentas de cloud. Sim. Porque a gente hoje você não tem mais, eu fico zoando, cadê? O Barbazeno não tá aqui. Eu fico zoando que rede é só next, finish, né? Infra é só next, finish. Você configura as coisas, ela sobe. Mas é código agora. Infra como código. E a segurança, e o log, e o teste desses códigos? Quem faz? Só as ferramentas que você compra de segurança. Então, mas veja, e quando não tem? E quando tem, né? Porque assim, o ponto se tudo tá virando código, não só as aplicações, infra e outras coisas, e a questão não são as pessoas que estão fazendo isso, não são devs. Elas aprenderam a programar, talvez aquilo ali, para subir um Ansible, para saber o que é um JSON, uma integração, vai para um lado ou para o outro. Mas ele não é dev por natureza, não aprendeu lógica de programação na unha igual a maioria de nós aprendeu. E qual o risco envolvido em tudo isso? Entendeu a pergunta? Tipo assim, como construir uma aplicação, como você construir sua infra de forma segura. Porque assim, você aprendeu o código por necessidade de mercado, vamos chamar assim. Não porque você quis ser programador. Diferente de nós, maioria. Maioria aqui. Então você tem um nível de conhecimento para atender o que você precisa. Qual o nível de qualidade, entende? Essa é a pergunta. Vou pessoal perguntar de novo ou você entendeu? Então vamos lá. Você não deixou falar? Só você quer falar? Faustão. Tá igualzinho.
O cara de infraestrutura hoje em dia... O cara de infra hoje em dia, ele tem que sim conhecer, a gente já falou disso lá atrás, né? Conhecer minimamente código, até porque hoje fala muito infra como código, né? A questão da segurança, todo cara de infra, a maioria dos caras de segurança que eu conheço saíram da infra. Você é uma coisa fora do mercado, né? Todo cara de segurança conhece infraestrutura. Você é o único cara que eu conheço que não conhece de infraestrutura. Nem de código. É o que a gente tinha. É o que o orçamento deu para pagar. Mas o viés de segurança a gente sempre se preocupou, por exemplo, né? Nos outros episódios a gente falou que era o meu acesso. Quem sempre foi responsável em dar o acesso para usuários, para o desenvolvedor, para tudo? O cara de infraestrutura. Então a gente já tem o viés de segurança de longa data. Tudo que é colocado, ou pelo menos deveria ser colocado, por um cara de infraestrutura que se preocupa com muito mais do que só fazer o seu feijão com arroz ali e faz ele mal feito, né? O cara se preocupa com o tamanho de senha, se está compartilhando o conteúdo que não deveria. Então, no infra como código, isso foi uma preocupação gigante. Tanto que vários frameworks que a gente utiliza para infra como código, Ansible, Puppet, Chef, próprio Terraform, entre outros, ele já tem características para que a gente trabalhe, por exemplo, shared credentials. Então, cada um utiliza a sua própria credencial, até para que a gente tenha rastreabilidade sobre quem executou tal ação, né? As ferramentas de automação, a gente pode criar contas de serviço da qual ele se autentica utilizando um framework específico. Então, a segurança ela já é intrínseca dentro da infraestrutura de longo período, né? Tanto que a maioria dos caras de segurança que eu conheci, de novo, vieram da infraestrutura. Você é o único cara que saiu desse ninho de mafagafo. Você não respondeu, você me enrolou, mas não respondeu a minha pergunta. Mas tudo bem. Beleza, introduzimos, avançamos. Afinal, se você tivesse o poder de falar assim, cara, eu preciso logar alguma coisa numa aplicação, ou logar tudo, ou se você fosse presidente lá, qual seria seu veredito? Tipo, tem que ter com moderação, não tem que ter, algum caso de ter log, tipo. Sim, não, claro que você tem que ter, você precisa. Você tem essa necessidade, até porque é troubleshoot ou caso de negócio. Só que daí você tem que ter esse apoio de, por exemplo, se seu log não está seguro, você tem que ter apoio de segurança para que, como eu faço? Como que eu monto o meu log, a minha estrutura de dados para logar de forma segura? Ou o que você precisa, você como infra, precisa de informação? O que você quer que eu passe para você? Precisa de log, só que tem que ser bem estruturado, né? Eu acho que o que falta é essa união entre as áreas para poder estruturar um log que atende todo mundo, por exemplo. Acho que essa é a necessidade, mas precisa. Mesmo que seja mínimo, para saber lá a hora que deu alguma coisa, deu um erro, só deu erro e a hora. Isso daí já é um indício de alguma coisa. Ou só deu erro. O cara sabe que está com algum problema. Ele não sabe como, ele não sabe aonde, mas ele sabe que está com algum problema. Já é um indício, já é uma fumacinha, né? Onde a fumaça afoga. O cara já vai começar a fazer o troubleshoot dele. Cara, um warning eu já fico assustado. Imagina um erro. Erro que a gente já parou, velho. Tá louco? Eu fico olhando o warning já. Você conhece algum caso bizarro de log? Então, conheço. Tem várias histórias. Conheço um caso bizarro. Falta de log. Numa empresa muito conhecida aí, a galera, eu precisei consultar uma aplicação, uma coisa assim, e tipo, o log era quebrado, na verdade. Você tinha o passo 1, passo 2 e ia pro 10. Tipo, metade do negócio, metade do fluxo ali não tinha log. E aí o que eu precisava não tinha, mas tinha um que eu não precisava e, tipo, alertou muito, assim. Porque o log era da tela de login. E aí tinha o usuário e a senha do cara. Aí, quem tinha acesso ao log na empresa? Até a galera que faz o café tinha acesso ao log. Então tinha toda a base de usuário e senha nos logs da aplicação. Aliás, toda a base de usuários com senha no log de aplicação. Ou era no log de servidor, não lembro. Esse era um caso. O outro era, no log tinha cartão de crédito. Aliás, tinha o payload inteiro, né? O cartão de crédito era só um dado talvez um pouco importante, não sei. O que você acha? Tinha o código tinha o CVV, tinha... Porra aí é mais importante, né? Só o número não adianta.
quantidade que o cara tem de crédito lá. Mas assim, são casos bizarros. Assim como eu já vi aplicações super estruturadas que tinham o log bonitinho, cuspindo num centralizador, que cada área tinha o seu nível de olhar o log, então o negócio, enxergava o log que ele precisava, a segurança, a infra. Tipo assim, o troubleshooting era, deixa eu consultar meu log. É esse o problema. O troubleshooting não era junta 5 peão numa sala. Nossa, esse é o problema? Como diz meu grande chefe, lindo, maravilhoso, que as pessoas parecem o urso do pica-pau lá, fica correndo de um lado pro outro, porque não sabe. Porque você não tem informação. Aí você precisa debugar, aí tá um cara no cangote que o negócio tá parado, aí vai falir. Então, tipo assim, eu já participei, já vi todos esses cenários. Você falar em correr assim por não ter informação, tem um caso que eu lembro, um caso bizarro, por não ter log, o cara se conectou no servidor de produção e colocou um breakpoint lá, esperando um cliente cair naquele cenário. Era por falta de log. Um log poderia resolver esse problema. Mas demorou-se muito tempo, ninguém resolvia, e o cara ele pensou nisso, falou, pô, já que não tem log, não tem nada, não tem como eu pegar isso, vou colocar, pronto. Pegou, resolveu. Mas ficou horas lá debaixo do ar frio, né? Até que isso daí foi extremo. Já tinha passado, acho, alguns meses com problema e realmente não tava, ninguém conseguia identificar o problema. Foi a forma que ele achou de corrigir. Era naquela agência lá específica? Então, só para tecnicamente falando, a gente trabalhou junto uma época, né? E era .NET essas aplicações. Então, para isso acontecer, o cara teve que compilar em debug, gerar um PBD da DLL e jogar no servidor de produção para conseguir debugar. Olha o... Interessante. É ninja, velho. É uma... Porque, em teoria, nos IS da vida lá, tinha que estar só com a DLL, né? Para estar só em runtime. Aí o cara tem acesso em produção, que talvez isso seja crítico, na aplicação em modo debug. Mas, assim, não só log demais, ou como nesse nível que você falou agora, você dá informação demais para quem está te atacando, informação sem querer, né? Então, você cuspiu uma tela amarela, uma tela de erro para quem está atacando você, é um prato cheio, assim, porque tem nome de aplicação, versão de servidor, caminho de servidor, usuário. Então tem um monte de informação ali para quem quer fazer o mal. Você tá dando pro cara te atacar. Tá aí, ó, entra aí. É uma forma de ataque hacker, né? A galera começa a jogar informação suja lá no seu ponto de entrada, até a sua tela, alguma coisa começar a te logar coisas que não deveria logar. E daí o cara começa a coletar informações que você não deveria ter dado para ele. Por aí vai. Vocês estavam falando, eu lembrei automaticamente, pelo menos em Microsoft, a referência que a gente tem em análise de troubleshooting, né, de aplicação vem da ferramenta do Windows Internals, sysinternals. E tem uma ferramenta lá, inclusive para quem estiver ouvindo a gente aí que trabalha com o meio Microsoft, o Mark Russinovich, né, um tech fellow da Microsoft, desenvolveu uma ferramentinha chamada Sysmon. A ferramentinha, ela loga até o boot do Windows. Tudo que está subindo a partir do boot do Windows, ele grava tudo no Event Viewer, né, numa pasta, ele cria uma pasta chamada Sysmon lá e grava absolutamente tudo. E isso me ajudou muito quando eu estava justamente numa empresa, infecção de vírus, né, o Configure, saudoso Configure, e de uma máquina a gente não conseguia remover de jeito nenhum. O cara conseguiu, de alguma forma, instalar ele no bootloader do Windows. Então, toda vez que a gente limpava, dava um boot na máquina, voltava o configure e sujava a rede toda. Olha que bacana. Eu aprendi sobre o Sysmon quando eu fiz forense lá. É uma das ferramentas para a gente conseguir pegar algumas informações de MBR, Sysmon, por exemplo. Exato, ele pega o boot da máquina e vai logando tudo que está sendo passado ali, né? É importante falar isso, porque assim, algumas empresas têm informação tão valiosa para o mal, vamos dizer assim, que chega nesses níveis de infecção. Tipo, uma coisa não é você clicar, você está sendo traído, clique aqui, né? Aumente o seu salário, clique aqui. Então, a galera clica, cai no phishing, tipo, isso é mais comum, né? Robô da Lotofácil. Mas você tem níveis de ataques muito mais engenhosos, vamos dizer assim, mais tecnológicos, que você nem sabe o que está acontecendo, cara. E é nesse nível de que as empresas estão expostas, tipo, banco talvez corresse tipo mais de risco, alguma coisa desse Cara, sentido. A empresa que eu trabalhava era uma fabricante de hardware, né? Era uma marca pequena, mas que estava começando a encostar em um fabricante brasileiro ali, e o fabricante brasileiro não estava gostando muito disso, não. Foi concorrência desleal. Foi concorrência desleal. Você afirma que foi concorrência desleal.
Eu não disse nomes. Não, mas assim, legal puxar esse assunto, até quase fugindo já, né? Mas para quem tem curiosidade, aí depois dei uma olhada na internet sobre o Stuxnet. A gente põe nos comentários aí. Foi um malware, basicamente, que atacou as usinas de enriquecimento de urânio lá no Irã. E, tipo, o objetivo do malware era fazer a usina explodir. Ele parava as centrífugas lá e tal. É o caso mais famoso aí de malware. E é um caso muito extremo. Já ouvi falar desse cara. E aí rola boatos que foi governos de países para poder pegar, vai explodir, blá, blá, blá. Tudo bem, né? Tem todo um envolvimento político nisso. Mas a gente, será que tá correndo esses riscos? Tipo assim, eu vendo passagem aérea e hotel. Minha aplicação não vai passar por esse tipo de coisa. O que vocês acham? Eu acho que a gente trabalha numa empresa de turismo, então é bem visada da concorrência, né? Então segurança tem que estar alinhado para isso e não ser só vingador. Tá. Batata quente, a bucha, né? E eu concordo. É a história da gente falar assim, TDD, em teoria, veio mais ou menos nessa história, né? Cara, eu vou começar a testar para quebrar o meu código para garantir que ele está correto. Mais ou menos isso é a analogia. Assim como segurança ser proativa, antes do software nascer, eu começar a pensar em controles que eu precise para quando a aplicação nascer, ela estar mais segura, né? Em teoria. Mas dá para fazer assim sempre? O que você acha, Dev? Não, mano. Você tem que estar preparado para tudo, bicho. Você tem que tomar cuidado com o que você está logando, qual tipo de informação que você está dando pro cara te invadir. Você tá dando um prato cheio pro cara ali. E às vezes só por descuido, só por... vou logar aqui rapidinho, só porque todo mundo precisa. Cara, cuidar, tem que tomar cuidado. É a história da cultura, né? Mas você vê... É legal que a gente puxa essas coisas, porque assim, em outros episódios a gente falou isso também. Eu tô há 15 anos, mano, desenvolvendo e tal, e você tá 80, né? 20 e tantos o Vini também. Não, mas assim... 20 anos. A gente tem muita mania, cara, é natural isso. Na vida social, na vida privada, na vida particular, assim como profissional. A gente tem muita mania com muitas coisas. E tá na hora de a gente começar a mudar algumas coisas. Tipo, cara, deixa eu parar de fazer do mesmo jeito, porque não cabe mais isso. É a história todo mundo tinha costume de ir no aniversário, beber e sair dirigindo. E... tipo assim, é comum isso. Ainda é, né? Até que veio lei, punição, para ficar mais rígido, pra galera começar a falar, cara, não, pera, não é assim que funciona. Mas com uma punição, que você falou, tem punição em cima, as pessoas respeitam um pouco mais. Não necessariamente. Precisa ter punição para as pessoas começarem a aprender sobre cultura? Eu gosto de falar, particularmente, que só aprende na dor e na porrada. Quando dói, aí, puta... Agora eu vou começar a ver isso. Tinha que ver, não vi. Olha, clonaram meu cartão, né? Eu vou parar de ir em boca de porco, vou parar de passar em qualquer lugar, vou parar de comprar em site Deep Web, por exemplo. Aí é reativo. Assim como a segurança vem assim, meio reativo. Então, minha pergunta pro Dev você acha que precisa começar a doer, precisa começar a bater para mudar a cultura da galera que já tem manias? Porque a gente falou um pouquinho antes, né? Quem é estagiário, está começando, você consegue ensinar para a galera, né? Mas ainda assim ele vai errar uma vez, né? E faz parte. Errar faz parte. Mas você acha que bater vale a pena? Ajuda ou não? Vamos educar, vamos na base da conversa. Não deveria chegar a esse ponto. Acho que esse ponto aí já é um ponto crucial, assim. Se chegou a esse ponto é porque muita coisa já deu errado. O cara ele já tem que ter a consciência, ele tem que saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas se estiver pecando, cara, tem que apanhar. tem que aprender na dor. Aprender na dor. Não deveria Cuidado, chegar. Você pode dar ideias para as pessoas erradas. Por que você tá olhando pra mim? Bom, beleza. Quer comentar alguma coisa aí mais? Quer chamar a galera para fazer pergunta? Vamos perguntar os casos malucos aí de log. Alguém prestou atenção aqui? O pessoal tá no X-Vídeos aí, nem tá olhando. Tá ignorando, gente. Pra você que tá ouvindo esse episódio, a gente tá fazendo a gravação ao vivo aqui, então tem umas pessoas assistindo e a gente vai convidar a galera para fazer... Galera não, né, mano? 1, 2, para fazer uma pergunta rápida, pra gente não estender muito aqui, né? Então depois você corta o áudio, porque vai ficar esperando se manifestar. Contanto que não seja meu chefe, porque ele vai perguntar coisa que ele sabe que eu não sei, para eu passar vergonha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafael, Wesley? Tá tudo bem, e você? Perguntou. Lembra de algum caso bonitinho? Falta de log? Contar a casa aqui. A gente gosta de causos. Cadê? Jefferson. E aí? Gustavo. Luiz. A gente mundo é perfeito? A gente trabalha numa empresa que nunca teve nenhum problema, né?
Uma pergunta, só uma. Mais uma. Aê, boa. Como vocês veem para melhorar, enfim, acho que até olhando para o nosso ambiente um pouco, usando como exemplo, já que vocês estão aqui na CVC fazendo um podcast hoje, para a gente melhorar essa cultura de logs dentro da CVC. Porque assim, eu vejo que a CVC tem 10 empresas aqui dentro, cada uma com uma stack diferente, e você percebe que algumas já têm uma stack mais estruturadas, outras já, né, olhando até para log de tanto técnico para fazer troubleshoot técnico, quanto para log de negócio, então em todas as linhas que vocês já estão comentando, só que tem outras que ainda estão caminhando bem atrás desse movimento. Engatinhando mesmo. Engatinhando. Como vocês acham que seria o modelo? Né? Tirando essa questão, né? Óbvio, a gente sabe que no final vai vir a dor aqui e vai voltar para o lado, mas tipo, para precisar chegar nesse... Qual seria a alternativa? Só para sair no áudio aqui, a pergunta dele foi como que a gente acha que aqui no nosso ambiente é mais fácil ou seria melhor para a gente começar a disseminar essa cultura de ter log e melhorar, até pela questão da quantidade de empresas que a gente tem, né? A gente tem 10 empresas no grupo aí, e algumas já têm uma estrutura, outras não e tudo mais. Minha visão como segurança seria fazer o seguinte, uma política, alguma comunicação, uma coisa tipo assim, ó, eu como segurança preciso dessas informações, de todas as aplicações, ou aplicações mais críticas, ou o que é prioridade. Porque, de novo, a gente cai naquela história, a gente não tem braço para fazer tudo de uma vez só. Então, o que é mais crítico, o que eu quero olhar e definir o que eu preciso. Assim como seria chegar com a galera de negócio e falar, cara, o que você precisa olhar? Preciso ver esse tipo de coisa. O desenvolvedor, o que tá faltando aí? O que a gente precisa? E cada um falando o que precisa, aí definir um processo, uma ferramenta, uma coisa para auxiliar todo mundo nesse sentido. Acho que é o que eu falaria. Eu acho que uma das coisas que eu vejo acontecer, já vi acontecer, foi até a iniciativa de vocês mesmos, começaram a fazer isso. Quando acontece algo muito bom, que você vê que o resto da empresa não está usando, você começa a disseminar ele. Você cria meetups e fala, ó o que a gente está usando aqui. E daí a galera começa a olhar e fala, puta, eu não estou usando não por não querer, é por falta de conhecimento. E você já tem a solução, você já está ali. Eu acho que uma das coisas que acho que tem que acontecer com mais frequência, e está acontecendo aqui, pelo menos, né? É isso, disseminar coisas boas. Está acontecendo, levanta a mão, mostra para todo mundo. Sei lá, a gente poderia criar até algo como, sei lá, um Oscar das aplicações lá. Melhor segurança, melhor log. Você que está ouvindo e quiser patrocinar a gente precisa de troféus do Oscar para... Eu estava pensando, né, nesse cenário, porque aí a gente entra na questão da cultura. Né? Aquela empresa tem um tipo de cultura, um jeito de trabalhar. E aí, quando ela, nesse caso, ela é adquirida por outra, né, que é o nosso cenário que a gente tem aqui, a CVC tem comprado algumas empresas, algo que poderia surgir nesse sentido é quase como um kit de boas-vindas. A gente faz isso quando contrata alguém. Onboard. Essas são as boas práticas de log que a gente está utilizando, as boas práticas de desenvolvimento, para que a gente tenha visão tanto do negócio, quanto da infraestrutura, do desenvolvimento e da segurança, para que a gente consiga. E meio que ser algo, infelizmente, tem que ser algo voltado assim, talvez top-down. Né? Este é o cenário que a gente precisa. Vocês têm um ano aí para se adaptar, para que a gente possa ter essa visão, porque a gente não pode ficar à mercê de esperar acontecer alguma coisa, e às vezes é um problema que a gente até já passou lá atrás. Né? Essas são as boas práticas que a gente já implementou. Isso aqui é legal seguir. Né? Não, obviamente, não ser ditatorial, mas chegar de uma forma, é legal ter isso documentado, né? De novo, documentação. A gente já pegou isso num outro podcast, de ter esses processos descritos de uma maneira fácil e multilíngua, né? Uma vez que nós hoje somos internacionais. Muito bom. Nossa amiga lá tinha levantado a mão. Fala aí. A pergunta nem foi feita, já foi respondida. Cara, a gente é machine learning online aqui, ao vivo. Mais alguém aí, Josiel? Josiel, você... Não, o Josiel ele falou que não precisa de log porque dá custo e gasta disco. E aí, vocês querem complementar mais uma coisa? Acho que vale a pena... Não, acho que está bem explicado, né, a importância do log. Tem que haver obviamente, um balanço entre o que é custo e o que é útil, né? Porque logar coisa inútil não há a mínima necessidade. Mas tem que ser definido uma matriz para que a gente entenda
tudo que é necessário para a empresa, na visão do negócio, na visão da infraestrutura, na visão de segurança, e o desenvolvedor implementar isso na aplicação, de alguma forma. Se o framework não suprir essa necessidade, o desenvolvedor coloque também uma forma de trazer isso para a gente. E utilizar ferramentas que já tem no mercado. A gente tem aí o Elasticsearch, né, que faz um bom trabalho em questão de leitura, indexação do log, para ficar mais fácil de identificar certas coisas. E os dashboards aí para a galera de negócio, eles gostam de ver gráficozinhos subindo e descendo lá. Você aí da Uma conversinha de boteco, assim, entre desenvolvedores, pessoal de infra, segurança, já poderia começar a resolver esse tipo de coisa. Né? Fácil. Vocês... A gente só faz uma etapa. Se por acaso alguém da Elastic está ouvindo, a gente aceita curso, licença grátis, Enterprise, né? A gente aceita, é importante. E aí, quer concluir? Quer fazer alguma coisa? Não, acho que só falar que log é muito importante. Vamos estruturar bem nossos dados, sem colocar informações demais, sem colocar... Informações desnecessárias. Desnecessárias. E cuidado também com o volume de dados também, porque às vezes você está logando muita coisa que não precisa, desnecessário, e está gastando espaço em cloud, em disco. E até tanto a questão log demais, só para encerrar, né? Tanto log demais como segurança de dados mesmo, né? Tem informação que você não precisa ter no log, ou que até precisa, mas tem que ter um acesso controlado a esse log, não todo mundo poder ver, né? Também tem esse problema. E a questão então, o RBAC dos logs é legal. E a questão do custo, né? Tipo, informação demais, é disco demais, e até a sua leitura depois desse log, né? Tem ferramentas que te deixam gravar infinitamente, mas na hora que você vai ler, você paga muito caro, né? Então é importante conhecer as ferramentas, os frameworks que te ajudam com isso, para não ter uma conta absurda depois, né? Igual a gente já pode... Exatamente. Talvez tenhamos visto num passado recente. Já, eu nem me falo em conta por causa de guardar log. Então, você ouviu o episódio número 10 do DevSecOps Podcast. A gente falou sobre a importância do log, né, nas aplicações, nos servidores, na segurança, na sua vida, né? Log é sua vida. E é isso, eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Vini Cavalheiro, ficamos por aqui. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Valeu, galera. Tem nome? Eu quero nomes. Eu sei quem fez essa pergunta. Tenho certeza que eu sei quem fez essa pergunta. Isso aí é pra justificar o meu trabalho. Eu falo que precisa de log pra eu poder ficar olhando, mas ninguém vê nada, é isso. Então só eu olho. Oxe, eu sei que é você. Valeu.